Oi, pessoal. Esse final de semana nós assistimos uma das maiores operações de resgate da história moderna militar do mundo. Os Estados Unidos conseguiu resgatar um dos seus pilotos que foi abatido, o avião dele foi abatido e caiu dentro do Irã. E a história, o que a gente sabe dela, pelo menos até agora, já é fascinante, uma operação muito complicada, muito difícil e extremamente bem sucedida. Quero contar aqui para vocês no vídeo de hoje um pouco de como foi os detalhes dessa operação e, claro, algumas análises do que isso significa para a guerra, que tipo de impacto isso tem no comportamento do Irã, dos Estados Unidos, qual é o status real das capacidades dos dois lados, né? Afinal de contas, abater um avião americano, supostamente quando os Estados Unidos têm a supremacia aérea, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos conseguir conduzir uma operação como essa dentro do território iraniano também diz muita coisa. E tudo isso são indicadores importantes para a gente refletir e entender o que está acontecendo, né? Qual é o status real da guerra e das forças dos dois lados. Então, no vídeo de hoje eu quero explicar tudo isso para vocês. Antes de eu começar propriamente, quero lembrar da Insider, nosso parceiro e patrocinador. Eu já estou com a minha Tech T-shirt aqui, como vocês podem ver, essa é a azul. É, a Insider faz essas roupas maravilhosas, né? Todas tecnológicas, tecidos confortáveis, roupas que servem para qualquer ocasião, qualquer situação. É para treinar, é para sair, é para ficar em casa. E esse tecido tecnológico, ele desamassa no corpo, ele tem uma série de propriedades que é muito gostoso você vestir. Bom, você tem sempre o meu cupom, que é o ROC, HOC, e com isso você consegue descontos muito bons. Conheça a Insider se você não conhece. Se você já me ouviu falando e ainda não comprou, aproveita para testar porque vale a pena. É isso aí, Insider, tem o link aqui na descrição do vídeo e usa o meu cupom ROC, HOC. Vamos continuar com o vídeo e a história aqui, gente, é essa operação mirabolante, fantástica, uma operação muito sofisticada, muito arriscada. Para vocês terem uma ideia, faz mais de 20 anos que um piloto americano não cai em território inimigo. Isso é muito tempo. E óbvio que existe toda uma divisões especiais dentro do exército americano para resgatar esses pilotos que possam estar numa situação como essa. O piloto, ele, na verdade, né, são dois pilotos que tem. Esse era o especialista nas armas de dentro do avião. O avião foi abatido pelo Irã e aí os dois ejetaram, né, de dentro do avião, mas um deles foi resgatado. O posicionamento do governo americano foi: não vamos noticiar que ele foi resgatado ou que existe um segundo para ganharmos um pouco de tempo. Então, parte da maneira como o Trump se comportou publicamente e falou sobre o assunto tinha como objetivo fazer os iranianos não terem certeza, não saberem que existiam dois e que um já tinha sido recuperado e que o outro ainda estava dentro do país. Isso fez os Estados Unidos ganhar por volta de 1 dia e meio, 2 dias com essa história, antes que o Irã tivesse consciência e clareza que um outro piloto ainda estava dentro do seu território. E óbvio, né, os pilotos eles carregam localizadores com eles, mas esses localizadores não funcionam perfeitamente em todos os lugares, e aí ele escalou no alto de uma montanha, o terreno, por sinal, muito montanhoso, onde ele caiu, e isso é comum na geografia do Irã, já expliquei para vocês no vídeo da geopolítica do Irã. Quem não assistiu, vale a pena assistir, porque nós estamos numa guerra, para você entender o comportamento, as vantagens e desvantagens que o Irã tem, você precisa entender a geopolítica do país. Então, sugiro que vocês assistam Geopolítica do Irã aqui no canal. Mas, como eu estava falando, então ele escalou uma montanha e buscou um refúgio. E claro, nesse lugar ele poderia então tentar se comunicar novamente.
essas comunicações e essa postura, né, de ativar ou contactar a base, ou o comando, não podem acontecer a qualquer momento, porque o inimigo pode capturar essas comunicações. Então ele chegou lá em cima e mandou um sinal, God is good, Deus é bom. E aí o CENTCOM, né, que é o Central Command, que é o responsável pela área dessa guerra, captou essa mensagem, mas ficou na dúvida, achou a mensagem um pouco estranha, não tinha certeza se era ele ou não. E aí a CIA, que é o Serviço de Inteligência Americano, já tinha sido contactado, e desde o começo, né, que o piloto tinha caído no território, e a CIA estava já trabalhando em tentar encontrá-lo. E aí parece que a CIA usou um equipamento desconhecido que foi capaz de achar a localização exata dele. Esse equipamento, ou os oficiais da CIA que se pronunciaram sobre encontrá-lo, comentaram que é como você encontrar uma agulha no palheiro, e que esse equipamento que os ajudou. A gente não sabe exatamente o que é, ninguém falou, dificilmente vão falar, vai ter algumas especulações, mas o fato é que ativamente os serviços de inteligência, não só a CIA, outros serviços de inteligência dos Estados Unidos, e não só americanos, mas israelenses também, entraram e participaram dessa operação de resgate. Além disso, a CIA começou a criar uma campanha de desinformação dentro do país para enganar as forças iranianas do que estava acontecendo, quem era, onde ele estava. E eles começaram a difundir uma história de que os americanos já tinham capturado o piloto e estavam fazendo uma extração dele por terra com um comboio de carros. E essas informações deixaram a Guarda Revolucionária, as forças de segurança, o exército iraniano, confusos em saber exatamente o que estava acontecendo. E o objetivo era esse, era confundi-los para que eles não fossem diretamente para o local onde estaria o piloto. E aí o Irã se mobilizou com força total, ofereceu recompensas para a população, quem pudesse dar pistas desse piloto, e uma série de soldados saíram pelo país tentando encontrar, rastrear drones, helicópteros, um monte de equipamentos militares iranianos. Do lado americano, e Israel ajudou também, né, com ataques pontuais e bombardeiros, eles estavam tentando destruir qualquer movimentação das forças iranianas que estivessem caminhando ou chegando perto da região onde o piloto estava. Então, muitos ataques começaram a acontecer, né? A mobilização toda, praticamente, da guerra foi direcionada para isso, tentar destruir forças terrestres, helicópteros e drones iranianos que estivessem se aproximando ou caminhando na direção desse lugar que o piloto estaria. Alguns dos outros ataques foram interrompidos, pelo menos na região maior ali próxima da localização do piloto, e isso permitiu que o Irã pudesse fazer lançamentos de mísseis, né, porque essa guerra é uma briga de gato e rato, né? O Irã esconde os seus mísseis, seus lançadores, e aí quando ele tem uma oportunidade ele sai, retira os lançadores de algum abrigo ou de algum lugar escondido e faz um lançamento. Óbvio que quando ele faz isso, automaticamente as forças americanas e israelenses localizam e vão tentar destruir esse alvo. Mas como os esforços estavam todos dedicados para o resgate do piloto, o Irã conseguiu lançar alguns mísseis em outros lugares onde não tinha esse foco de destruir os lançadores de mísseis. Então o Irã teve até uma janela ali para lançar mais mísseis que o normal, do que ele conseguiria fazer no estado atual da guerra hoje. Bom, aí, né, ele chegou então ali no alto da montanha, a comunicação não era contínua, ele não fica transmitindo o tempo inteiro, porque esse sinal pode estar sendo capturado pelo inimigo. Ele só tinha uma pistola com ele e ele estava ferido, o piloto, e ficou ali escondido. E aí começou essa grande operação, ela foi se estendendo.
até que as forças de operação especiais americanas, dentre elas os Navy SEALs, o Team 6, essa divisão do Navy SEAL, né, são os fuzileiros americanos e eles são um grupo de elite. Esse grupo de elite, esse time 6 é o time que matou o Bin Laden, para vocês terem uma ideia. E por volta de 100 soldados no total, de diversos grupos, dentre eles o Team 6 do Navy SEAL, foram montar uma base de uma pista de pouso dentro do território iraniano. Então, aviões levando esses soldados aterrissaram num lugar dentro do Irã e ali eles criaram um perímetro protegendo essa área como uma espécie de uma base avançada dentro do território do Irã, e dali eles tinham que conduzir as suas operações até chegar no piloto e usar essa base para sair dali. Então, 2 grandes aviões pousaram, só que quando esses aviões pousaram, eles ficaram presos, né, afundaram as rodas e eles não conseguiam mais sair dali. Enfim, mas esse foi um problema que eles foram lidar ou resolver no final da operação, depois que eles tinham o piloto, mas na hora isso já aconteceu e os aviões ficaram presos no lugar. Bom, os soldados saíram então, né, esses grupos de operações especiais saíram em busca do piloto e conseguiram chegar nele, trouxeram ele e aí eles não conseguiam ir embora, porque os aviões não decolavam. Então um plano B foi acionado e 3 pequenos aviões vieram para resgatá-lo. Só que eles não podiam deixar para trás esses equipamentos. Vale lembrar, acho que, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas há muitos anos atrás, quando estava acontecendo a guerra no Afeganistão e tinha essa discussão sobre uma operação militar dentro do Irã, a CIA tinha um drone stealth, né, furtivo, invisível, ao radar, que ele parece um B-2, né, que é aquele avião que é só uma asa, e esse avião era um drone pequeno de monitoramento de inteligência. E o Irã conseguiu hackear esse avião e capturar e mostrou para o mundo, tirou fotos e tal. E talvez dali que saiu alguma tecnologia para a fabricação do Shahed, que são os seus drones baratos, que são essenciais na guerra hoje em dia. Então, a preocupação dos americanos era nós não podemos deixar essa tecnologia para trás, não só por causa do Irã, isso aconteceu também na operação do Bin Laden no Paquistão, quando um helicóptero invisível que ninguém nunca tinha visto caiu, bateu e ficou um pedaço para trás, não iam conseguir decolar, eles implodiram uma parte do helicóptero. A outra parte de trás do helicóptero que caiu para o outro lado do muro, eles não conseguiram implodir. E aí, já contei essa história para vocês, apareceu no Twitter, na época, pessoas ali, moradores locais, tirando foto com esse pedaço do helicóptero. Então, a preocupação era essa, eles foram lá e explodiram os 2 aviões, para vocês terem uma ideia, cada um dos aviões custava $100 milhões, mais outros 2 helicópteros que estavam ali também foram explodidos. E isso causou uma grande fumaça, né, chamou atenção, mas eles já estavam em retirada, já estavam prontos para sair. Nesse processo todo de busca pelo piloto, nós tivemos algumas outras tentativas que não deram certo. A primeira foi uma imagem que as pessoas assistiram, que era um avião de reabastecimento e 2 helicópteros sendo reabastecidos voando baixo dentro do Irã. Esses 2 helicópteros acabaram sendo atingidos por fogo iraniano, né, que estava em solo. E os pilotos desses 2 helicópteros ficaram feridos e eles tiveram que evacuar correndo para o Kuwait, onde eles receberam um tratamento médico. Então, essa primeira tentativa já não tinha dado certo. Depois, ainda teve um outro avião americano que voa abaixo também, que participa desse tipo de operação, foi abatido, o piloto conseguiu sair do espaço aéreo iraniano e ejetar em segurança, mas então outro avião teria sido abatido, mas o piloto não caiu no território. Ou seja, no processo tentando buscar,
né, o piloto, outras perdas aconteceram e a situação não estava muito fácil. Mas, no final, eles fizeram uma operação muito maior e conseguiram resgatar o piloto. Tem uma parte curiosa dessa história, é que nós estamos falando há 46 anos, os americanos também tentaram uma operação de resgate dentro do Irã, que eram 53 diplomatas dentro da embaixada, e ela foi um fracasso. E 46 anos depois, um único piloto que caiu já numa guerra direto contra o Irã, ele conseguiu ser resgatado, e isso é um sinal, ou demonstra, a capacidade militar americana. E, na verdade, é um pequeno experimento de uma operação com soldados dentro do território inimigo. Óbvio, né? É uma situação diferente, porque existia uma pessoa a ser resgatada, era um objetivo pontual, e estavam todas as forças concentradas naquele lugar. Mas não deixou de ser uma operação terrestre com soldados dentro do Irã. E isso é um laboratório, é um experimento para ver como que foi possível. Isso deve encorajar o Trump a seguir adiante com a opção de trazer soldados, né? Ele tem um prazo final que ele deu para o Irã, abrir o estreito e chegar em termos ou num consenso na negociação. Se não acontecer, ele está dizendo que ele vai, então, destruir as usinas de geração de energia do país, pontes, e também, provavelmente, capturar ilhas ou invadir com soldados em pontos ou lugares estratégicos, não invadir e ocupar e ficar lá, mas fazer operações com soldados por terra. Esse resgate todo nada mais é do que uma operação assim. Talvez mais difícil, mais complicada, porque está claro o que está se tentando fazer, está claro onde estão todas as tropas, e a operação deu certo. Não foi fácil, mas a capacidade americana, tanto militar, quanto de treinamento, quanto a especialização, né? Esse conjunto de forças e operações e equipamentos funcionando mostra a potência da máquina de guerra americana. E quando testada, talvez nenhum país no mundo consiga fazer uma operação como essa, nessa velocidade, com essa sofisticação, com essa quantidade de elementos juntos e tropas e soldados e questões a serem consideradas. Então, tudo isso deixa o Trump mais seguro, mais firme e mais confiante, né? Mais agressivo, inclusive tanto que a